Eu tenho certeza que você já ouviu falar que o BRCR11 é um case complicado, que é um fundo de lajes corporativos que não vale a pena investir, mas eu sei que ninguém te explica de fato por que que isso acontece. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai explicar tintim por tintim por que a vacância do BC Fund aí 25% e por que todo mundo fala que não vale a pena investir nele, mesmo tendo um PVP de 0,67. Vou passar por cada um dos ativos e suas respectivas regiões para explicar por que, apesar de 80% do portfólio ser de qualidade A+, ele segue aí com muita dificuldade. Então fica nesse vídeo, já peço seu like, peço seu comentário. Aproveito para dizer para você que eu sou especialista sério, então se você tiver dificuldade com a sua montagem de carteira, se quiser uma análise também do que você tem de portfólio, entre em contato com a gente, vai ser um prazer enorme te atender. Iniciando aqui o nosso vídeo sobre BC Fund BRCR11, começando pela visão geral do fundo, e a gente já tem aqui que ele foi constituído em 2007, importante que a gestão informa para a gente que o objetivo primordial é investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda espalhados pelo Brasil. Então já tem um ponto importante, eles podem investir em qualquer ponto do Brasil, não tem restrição por regulamento. Na sequência, eles falam da política de gestão, e isso é muito legal você ter em mente. Primeiro, negociação competente dos contratos de locação, isso é óbvio. Investimento em expansão e melhorias dos imóveis, então é uma gestão que está atenta aí a fazer reforma, retrofit nos ativos. E dois pontos muito legais que eles falam aqui: eficiente reciclagem do portfólio. Então eles indicam que fazem vendas, fazem alienações também nesse portfólio. Não é só um fundo que vai adquirir ativos, né, o que é mais comum nos fundos imobiliários, inclusive no histórico do BC Fund tem várias alienações. E na sequência, outro dado relevante: alavancagem positiva na aquisição de FIIs ou de novos imóveis. Então eles estão deixando claro que eles trabalham com a alavancagem. Se você não curte, já não quer saber de alavancagem, já deixa o BRCR11 fora da sua avaliação. Administração e gestão BTG Pactual. Taxa de administração hoje 0,25% do valor de mercado, taxa de gestão de 1,1% sobre o valor de mercado, lembrando aí que tem um desconto de 27% até 9 de setembro, quando a taxa vai passar para 1,5%, então fica ligado nesse ponto também. Principais indicadores do fundo, a gente vê aí que o valor de mercado dá cota de R$ 69,70 para um valor patrimonial de R$ 5,15, que dá um PVP muito amassado de 0,67. Valor patrimonial 2,8 bilhões de reais, é o nosso maior fundo de lajes corporativos em termos de PL, e também em número de cotistas, que são aí 137.354. Rendimento mensal hoje de 0,50, trouxe outros 3 fundos de lajes corporativas para a gente comparar. RECT11 0,50 também, PVBI, que é mais focado em localização Prime 0,56, e o XP Properties 0,45. Não trouxe aqui HGRE ou RCRB, que são outros fundos grandes também, porque a cota patrimonial não é base 100. Dividend yield anualizado aí de 9,3%. E a gente parte aí para os dados mais importantes. São 15 ativos no portfólio, uma vacância muito grande aí de 25,1% em termos de vacância física, para uma vacância financeira de 20,3%. Que demonstra aí que ele tem algumas RMGs, por isso que a vacância física é um pouquinho maior. Um dado muito bacana que muita gente vem me perguntar: ele tem aí 80% do portfólio em qualidade A+. Se ele tem uma qualidade tão grande nesses ativos, por que a vacância é tão alta? E eu vou te explicar nesse vídeo. Como você nunca viu, tenho certeza que você vai sair craque sobre BRCR11. Na sequência, o fundo fala aí de novas locações. Aproveitando o início das sinalizações de retomada do mercado, o fundo assinou no mês de abril um novo contrato de locação de meio andar no Diamond Tower, totalizando uma BL de 1.026 metros quadrados. Eles dizem aí que as condições comerciais estão em linha com o praticado na região, o que dá um indicativo para a gente que deve ter muita carência, ou seja, tem sido comum para os fundos, para os imóveis serem locados, eles darem uma carência maior ali, 2, 3 meses
sem pagamento de aluguel. Análise de mercado do primeiro trimestre de 2022, eles dizem aí que foi marcado pelo retorno expressivo aos escritórios, forçado aí principalmente pelas empresas de pequeno e médio porte. São aquelas que têm mais dificuldade com o home office, com a tecnologia. Com isso, alcançamos maior nível de absorção desde o início da pandemia, com destaque para a região da Faria Lima, com quase 30 mil metros quadrados, e de Pinheiros, impulsionada aí pela ocupação de uma instituição de ensino. O mercado do Rio também encerrou o trimestre de forma positiva, estando o mapa de calor de transações focado na região central lá da capital fluminense. Na sequência, eles falam aí pra gente que a vacância no final de março correspondia a 27 mil metros quadrados no Senesp, 15,5 mil metros quadrados lá na Torre Almirante, 11,2 mil metros quadrados na Diamond Tower, 3 mil metros quadrados no Eldorado, 507 metros quadrados na Torre Sucupira, 586 metros quadrados na EZ Tower, 525 metros quadrados no edifício transatlântico e 274 metros quadrados no Brazilian Financial Center. E na sequência a gente vê exatamente esse portfólio, e aqui marquei para vocês em amarelinho aqueles que têm condições mais complexas. Obviamente Senesp aí com uma vacância muito grande, de 54,6% dentro do ativo. Na sequência, Diamond Tower com 30,6% de vacância. Depois Torre Eldorado aí com 13,5%. Sucupira com 20%. E o grande problema também lá no Rio de Janeiro, 61,9% Torre Almirante. Então a gente tem aqui dois grandes problemas nesse portfólio. O Senesp em São Paulo e a Torre Almirante no Rio de Janeiro. Nós vamos focar bastante nesses ativos para comentar um pouquinho mais, para de uma vez por todas você entender essa problemática. Receita por classe de ativo, interessante aí que tem 72% em ativos AAA, 19,7% em ativos classe B e 7,9% em ativos classe A. Receita por região, 70% vindo de São Paulo, 30% vindo do estado do Rio de Janeiro. Dado bacana também, questão de reajuste, 36% do portfólio é reajustado via IGPM, 60% via IPCA. Em questão de tipicidade, o grosso, como é comum em lajes corporativas, contratos típicos, 84,8%, o restante aí em contratos atípicos. Cronograma de vencimentos, e isso dá um conforto bacana no fundo, 47,6% da receita contratada, só vencendo a partir de 2026. E agora a gente parte para a análise mais legal e aprofundada desse fundo. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos ativos. Então vou começar aqui com o Brazilian Financial Center, que tem uma ocupação excelente, 97%. É o ativo aqui número 1 do mapinha, fica na região da Paulista. É uma região muito importante de São Paulo, vacância só de 15%, então é um ativo confortável. Na sequência a gente fala dos ativos Eldorado e Cidade Jardim. Esses ativos eles ficam próximos à Marginal Pinheiros, mas também próximos à Faria Lima, coisa de 1,5 km. Lembrando que a região da Faria Lima é a mais importante em São Paulo, tem uma vacância bem baixinha aí de 8%, por isso a gente vê uma ocupação tão alta nesses ativos. Cidade Jardim com 100%, Eldorado com 87%. Nesses ativos a gente vê a condição mais interessante possível, bem localizado e ativo classe AAA. Na sequência, a gente vê 3 ativos com problema de ocupação, embora sejam todos AAA. E aí, por que que isso acontece? Porque eles ficam em uma região de vacância muito alta em São Paulo, que é a região da Chucre Zaidan. A gente vê aí o Diamond Tower, que fica no Morumbi Corporate. A gente tem a Torre Sucupira, que fica no Parque da Cidade. E a Torre B da EZ Towers. No Diamond Tower a gente tem 69% de ocupação, na Torre Sucupira 80% e na Torre B 92%. Lembrando que na região da Chucre Zaidan a vacância é bem relevante, de 34%, segundo os dados da Colliers desse primeiro trimestre de 2022, informação muito quente, por isso que essa vacância é muito relevante nesses ativos. Na sequência a gente tem 2 ativos 100% ocupados, o Buriti e o Volkswagen. Nenhum dos dois fica aí em CBD. Então é um ponto importante na análise. Embora eles tenham essa ocupação muito boa, eles não ficam ali nas principais regiões financeiras de São Paulo. E aí a gente tem que pensar, se esses ativos forem desocupados, o ativo Volkswagen, por exemplo, é locado 100% para a Volks. Se ela sair dali, quem será que assume esses ativos, né? Eles são classe B hoje e não ficam na melhor localização. Será que
com uma vacância, eles conseguem fazer uma recuperação rápida? É isso que você tem que colocar na sua análise também. Na sequência, a gente vê o edifício transatlântico, que fica numa região mais afastada ainda que a Chucre Zaidan, que é ali a região da Chácara Santo Antônio, uma vacância muito forte de 32%, o ativo tem aí uma ocupação de 88%. E por fim, o ativo mais complexo dentro do portfólio de São Paulo é o Senesp, é um ativo classe B, já antigo, tem uma ocupação só de 45%. Ele fica do lado oposto da Marginal. E para vocês terem uma ideia, do outro lado do rio fica ali Santo Amaro, que tem uma vacância enorme de 56%. Então, para solucionar essa vacância vai ser muito difícil. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai conseguindo ver por que essa vacância no BRCR é tão grande. A localização é muito prejudicada, embora os ativos sejam de qualidade. Na sequência, a gente vai falar dos ativos no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio como um todo tem uma vacância de 30% nos ativos A+, e 35% nos ativos classe B. A gente vê aí o edifício MV9 e o edifício Senado, ambos na região central do Rio de Janeiro, 100% de ocupação, então a ocupação é muito interessante, mas como eu falei para vocês, vacância no Rio Edifício, no centro do Rio é de 32%, e aí a gente faz o mesmo questionamento para aqueles ativos que não estão no CBD em São Paulo. Se tiver uma desocupação, será que consegue realocar rápido? A gente tem que sempre pensar isso. Na sequência, a gente fala de condição semelhante no CEO Office e no Montreal. São dois ativos classe A, ocupação 100%, porém a vacância na região é de 29% hoje na Barra da Tijuca. Mesma situação, se tiver desocupação, será que consegue locar rápido? E por fim, o ativo mais problemático no portfólio, que é a Torre Almirante, que acabou de ser recomprada pelo fundo. É um ativo AAA, mas uma ocupação só de 38%. Esse ativo também fica ali na região central do Rio. Com isso, espero que vocês tenham entendido de forma clara por que essa vacância é tão grande. O problema nesse portfólio é localização, e aí a gente tem dificuldade de entender como é que são as tomadas de decisões lá no BRCR11, por que eles preferiram localizações tão fora ali das regiões mais prime. E para fechar, aquele resuminho que todo mundo adora. Como eu falei para vocês, BRCR11 é o maior fundo de lajes corporativas, tem uma base de cotistas enorme, mais de 2,8 bilhões de reais de patrimônio líquido, porém ele tem muitos problemas, um histórico bem complicado. Como a gente viu, localização é o grande problema dentro desse ativo hoje. A gente não entende por que a gestão fez tantas alocações em regiões complexas, que não tem ali realmente uma vacância historicamente baixa. Isso torna a alocação nesse ativo mais complicado. Inclusive, em ativos que eles têm uma boa ocupação, mas ficam fora das regiões primárias, a gente vê até uma possibilidade de downside, né? De repente, se houver uma desocupação, em quanto tempo eles vão conseguir realocar aquelas posições? Por isso, sempre que aí você vê por que o BRCR tem uma vacância tão grande, é exatamente em questão de localização, não em termos de qualidade de portfólio. Falando também agora um pouquinho das polêmicas que já envolveram o BC Fund, uma delas em 2015, quando o fundo veio com uma proposta de fazer a aquisição de ações da BR Properties. A gestão veio ali com essa proposta pelo mercado, mas um fato importante é que o BTG, gestor do fundo, era um dos grandes acionistas dessa empresa, então eles iriam ter controle e existia até a intenção de fazer o fechamento de capital. Então eles iam fazer a utilização do fundo para fins próprios, não para de fato auxiliar nos rendimentos do cotista. Outro problema que a gente vê é o aumento da posição no Senesp. Isso aconteceu em 2015, aconteceu em 2017. Por que eles aumentaram a posição em um ativo que já era muito complicado, que já vinha de uma vacância muito difícil e numa região que todo mundo sabe que é bem preterida dentro de São Paulo? E para fechar essa última aquisição da Torre Almirante, um valor muito alto pago, inclusive com alavancagem, e o que é mais curioso, lá em 2019, eles eram proprietários da Torre Almirante, fizeram alienação desse ativo e por valores inferiores ao que estão sendo pago agora em dezembro de 2021 e com a alavancagem, que não dá para entender, é um trade muito estranho, né? Acabou vendendo mais barato e comprando mais caro. Pessoal, o que eu tinha para falar de BRCR11 era isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.